Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Muito bom estarmos juntos novamente, né? Hoje, então, no nosso estudo do Evangelho, eu convido vocês para a gente refletir juntos sobre toda essa simbologia da passagem A Casa Edificada sobre a Rocha. Então, para começar, vamos relembrar juntos, né, onde está essa parábola, essa passagem. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, item 7, fala então que aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar, ela foi derrubada. Grande foi a sua ruína. Então tá em Mateus, capítulo 7, versículo de 24 a 27 e Lucas, capítulo 6, versículos de 46 a 49. Então é nessa passagem hoje que a gente vai concentrar o nosso evangelho, né? Pensar um pouquinho sobre isso. E aí, eu separei aqui 4 pontos que são bem importantes para a gente refletir sobre essa passagem. Então, o primeiro ponto é a importância de praticar os ensinamentos de Jesus. O segundo ponto, o que é de fato essa edificação sobre a rocha? Terceiro ponto, esse simbolismo da casa. E o quarto ponto, o que a gente precisa fazer então no nosso dia a dia para construir a nossa edificação sobre a rocha? Então, para a gente começar, sobre essa importância de praticar os ensinamentos de Jesus, né? Então, estamos todos aqui encarnados no propósito de aprendizado, de evolução, de aprimoramento moral, né? De consertar um pouquinho as nossas imperfeições. Então, lá na erraticidade, antes de encarnar, a gente consegue perceber com maior clareza onde estão os nossos pontos principais de imperfeições, né? E aí a gente escolhe algumas coisas que a gente gostaria de aqui na Terra praticar, pôr em prática, vivenciar para aprender. Né? Então, para esse aprendizado, então, se concretizar de fato, a gente precisa praticar nas nossas vivências, as nossas experiências que consolidam de fato uma aprendizagem verdadeira. Então não basta a gente saber na teoria, não basta a gente ler sobre o assunto, né? A gente precisa pôr em prática. Então, por exemplo, nós já sabemos que nós precisamos ser indulgentes para com o próximo, não é? A gente já fala disso bastante, a gente ouve muitas palestras sobre isso, a gente tem inúmeras leituras que nos dizem isso. Então, que a gente não deve julgar o outro, que se a gente percebe uma imperfeição, um defeito do outro, a gente tem que pensar bem na utilidade de falar sobre isso, né? Então, às vezes é melhor que a gente guarde pra gente, né? E não aponte a imperfeição do outro. Mas a gente precisa aprender, assim, verdadeiramente a lidar com as nossas imperfeições e com as imperfeições das outras pessoas, né? Isso que é a indulgência. Mas na prática, no dia a dia, nós somos peritos em julgar a vida alheia. Qualquer coisa que aconteça, né? Nós somos os primeiros a levantar, a apontar o dedo, né? E dizer, isso tá errado, isso não é assim, isso deveria ser de tal forma. Eu penso que você deveria fazer isso ou aquilo, né? Então, a gente avalia a experiência, avalia o outro com o nosso olhar, com a nossa caminhada, com a nossa vivência, né? Então nós somos muito impacientes, nós somos pouco indulgentes com os processos dos outros e às vezes com o nosso próprio processo também, né? E aí, eis a importância da prática que nos fala essa passagem da edificação sobre a rocha, porque de fato só a prática vai nos possibilitar evoluir.
Tem uma palestra do Haroldo Dutra que foi ainda esse ano num congresso, agora não me recordo exatamente qual, mas que ele fala sobre essa passagem, tá no YouTube disponível, né? E ele usa, falando sobre a questão da importância da prática, ele usa o exemplo de um piloto de avião, né? Então, o piloto de avião ele é sempre avaliado pela quantidade de horas que ele voou, né? Se ele tem 1.000 horas é uma coisa, se ele tem 5.000 horas é outra coisa, 10.000 horas é outra coisa. Então, a experiência do piloto de avião que determina o domínio dele, né, sobre aquela do conhecimento, sobre a situação vivenciada, né? Ninguém gosta de viajar com um piloto que tem poucas horas de voo, né? Nós nos sentimos inseguros. Enfim, né? Então, não são páginas lidas de um livro, não são cursos feitos, são horas de experiência, vivendo aquilo intensamente, né? Então, são coisas bem diferentes. Essa, essa passagem, na verdade, da casa edificada sobre a rocha, é um convite para a prática, para praticar os ensinamentos de Jesus, né? Para a gente deixar de ser um pouquinho ouvinte, né? Não somente ouvir as coisas, deixar de ser um pouquinho de só ler, né? Mas praticar no nosso dia a dia esses ensinamentos, as palavras de Jesus. O segundo ponto, para a gente conversar um pouquinho, o que é de fato uma edificação sobre a rocha? Então, quais valores estão relacionados a isso? Qual que é o nosso ponto de referência para se pensar, não, aqui eu estou construindo, né, sobre a rocha, ou aqui eu estou ainda na areia. Enfim, então a gente já sabe que é no conjunto dos ensinamentos de Jesus que a gente vai encontrar a base sólida de instruções para o desenvolvimento do nosso caráter, né, para os valores morais que a gente necessita, orientações precisas sobre a nossa evolução. Se nós. E é nisso que a gente precisa focar, né? Porque daí pode cair a chuva, como diz a passagem, pode transbordar os rios, podem soprar os ventos sobre a casa, ela permanecerá intacta. E eu acho isso lindo, assim, porque essa construção de valores, essa forma de viver, de encarar as coisas, de estar no mundo, ela é até anterior às turbulências, né? Então, quando as turbulências aparecem na nossa vida, a nossa disposição para encará-las, ela é muito diferente. A nossa forma de vivenciar e a nossa vontade de aprender com as coisas que surgem acaba que fica muito diferente, né? E aí, consequentemente, o nível de aprendizado também é muito maior, né? E quando a gente constrói a nossa casa sobre areia, sem norte, né, no estilo deixa a vida me levar, a gente acaba se perdendo. E aí a gente vai ao sabor do vento, sendo levado pela correnteza do rio, né? E a gente vai de tombo em tombo. A gente cai, tenta se reerguer, tomba de novo, né? E aí é uma vida inteirinha tombando, sem essa solidez que a gente precisa, né? Então, também vale a gente reforçar que as tempestades, elas virão para todos, né? Independente do nosso nível evolutivo, a gente está aqui para aprendizado. Então, nós teremos situações bem desafiadoras na nossa vida, né? Queiramos nós ou não, né? As coisas vão se apresentar para gente. Então, o que muda é a minha forma de lidar com isso. Do significado que eu dou para essas vivências, do significado que eu dou para aquilo que eu estou vivenciando, né? E nós vivemos em uma época, a gente sabe disso, muito difícil, em que os valores morais, o que a gente acha que é certo, está sendo questionado com muita frequência. Então, às vezes, quem está fazendo certo, né, às vezes é levado até por ser uma pessoa boba, né? Ah, tá perdendo tempo fazendo certo. Enfim, né? Então, a gente tem muitos questionamentos. No livro, no estudo avançado da doutrina espírita, tem um roteiro do módulo 2 que é dedicado, é o livro 3, se eu não me engano, que é dedicado a essa passagem também, a casa edificada sobre a rocha. E aí, lá tem uma citação que diz o seguinte: observar os ensinamentos de Jesus, ou as palavras, né? Significa adquirir essa força moral necessária, a que impulsiona a nossa evolução espiritual, né? Impulsiona a evolução espiritual do ser, que o protege quando se encontra sob o peso das provações. Com o espírito fortificado pelo conhecimento que possuímos das leis divinas, facilmente ou
mais facilmente, né, triunfaremos dessas vicissitudes terrenas, dessas coisas que acontecem na nossa vida, desses desafios, né? E edificaremos nossas vidas em bases sólidas, que não poderão ser abaladas por essas ilusões que a gente tem aqui na Terra, né? Nessa mesma palestra do Haroldo Dutra, ele lembra de um capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna. E ouvindo ele falar e depois relendo esse capítulo, é muito interessante porque nos ajuda a entender de fato o que é essa base sólida que a gente busca. Então, eu vou contar assim de forma muito rápida para a gente relembrar. É o capítulo Sublime Visitante. Acho que é o terceiro ou quarto capítulo, será do livro. Mas enfim, tá ali, né? Obreiros da Vida Eterna. E aí o André Luiz narra nesse capítulo uma visita muito especial que eles iriam receber naquele dia. Então ele narra o preparo de todo mundo. Era uma visita de uma pessoa muito elevada. Então, ele conta que o tanto que eles trabalharam para elevar as vibrações, o tanto que eles trabalharam para preparar um ambiente agradável e possível dessa pessoa chegar, né? Com vibrações que elas conseguissem, que essa pessoa conseguisse ficar ali. E aí conta também o momento em que se materializa ali o Asclépios, que era um senhor de muita, muita luz, né? E aí eles ouvem muito emocionados as palavras dele. Tanto é que no livro o André Luiz nem narra muito o que ele trouxe, né? Que ele disse para não ficar faltando nada no que ele falou, ele não quis nem narrar, né? E no final, então, desse discurso, dessas palavras do Asclépios, eles pedem se poderiam dirigir algumas perguntas a ele, alguns esclarecimentos. E aí, enfim, ele aceita. E aí a primeira pessoa que fala narra toda uma situação e pede orientação dele. Eu não vou entrar aqui no detalhe do que a pessoa, né, trouxe, mas no livro narra toda a situação. E aí eu vou ler o que o André Luiz coloca no livro. Vimos então o inesperado. O mensageiro ouviu, paciente e bondoso, revelando grande interesse e carinho na expressão fisionômica. E depois então que essa pessoa deu por terminada a consulta, ele retirou uma folha dentre os pergaminhos alvinitentes que trazia. Então, de modo intencional, ele tirou uma folha, abriu a nossa vista, lendo para todos nós o versículo 44 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. E aí ele leu o que estava escrito ali no livro, conta, né? E ele explica um pouquinho. Aí depois uma segunda pessoa narra um outro desafio que estava vivenciando e pede ajuda, pede esclarecimentos. E o Asclépios, muito calmo, repetiu a mesma operação anterior. Né? E tivemos ante os olhos outro pergaminho, com uma inscrição do versículo 11 do capítulo 6 da primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Uma terceira pessoa pede orientação e aí sobre outra situação e o mesmo processo acontece. Diz ali o André Luiz, ele parecia ter respostas bíblicas preparadas de antemão e lê mais um versículo. Então, depois de passada essas orientações que ele faz, sempre retirando um versículo bíblico e explicando um pouquinho dele, o Asclépios finaliza dizendo o seguinte: à medida que nos integramos nas próprias responsabilidades, compreendemos que a sugestão direta nas dificuldades e realizações do caminho deve ser procurada com o Supremo Orientador da Terra. Cada espírito, herdeiro e filho do Pai Altíssimo, é um mundo por si, com suas leis e características próprias. Apenas o Mestre tem bastante poder para traçar diretrizes individuais aos discípulos. Então, o que ele diz? Que cada um de nós é um mundo por si, né? Com muitas encarnações diferentes, com muitos processos diferentes, com muitas vivências diferentes, né? Onde é que está a nossa referência? Sempre em Jesus. As dificuldades e as realizações do caminho devem ser procuradas com o nosso Supremo Orientador. Só o Mestre Jesus tem essas respostas que pode dar aos discípulos, né? Olha que lição bonita! O Asclépios, que vive nas mais elevadas zonas espirituais da Terra, ele coloca no livro que vive muito acima das nossas noções de forma, em considerações inapreciáveis à nossa atual conceituação da vida, nos diz:
né? A sugestão direta nas dificuldades e realizações do caminho deve ser procurada com Jesus. Sempre, independente da nossa evolução, ali está a nossa referência. Nas palavras de Jesus, essa é a nossa rocha, essa é a nossa base sólida que tanto procuramos, né? O terceiro ponto para a gente conversar, eu denominei de simbolismo da casa, mas eu acho que não é bem esse termo que a gente poderia usar, porque eu fiquei refletindo um pouco isso, né? Quando eu penso em casa, eu penso em lar, eu penso em família, eu penso em acolhimento, eu penso num local onde nós somos nós mesmos, um local muito propício para aprendizados e para a gente se perder também às vezes, né? Nas nossas areias, enfim. Mas eu fiquei justamente pensando do quanto que nós dependemos do outro para poder praticar, né? O quanto é difícil que a gente consiga exercitar os nossos aprendizados morais em nós mesmos, né? A gente não pode ficar isolado, né? Tentando praticar. Como que eu vou praticar? A lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, na sua maior completude sem o outro, né? Parece um pouco impossível, né? Então, é na relação com o outro, né? Que eu consigo praticar as virtudes, né? Que eu consigo ser bom, ser caridoso, ser laborioso, ser amoroso. E isso me remete muito à importância de nós cultivarmos as nossas relações, né? Enfim, na nossa casa, para que a nossa casa, né, edificada sobre a rocha, ela acaba que não sendo só minha, né? Que a casa edificada sobre a rocha seja uma grande comunidade, uma comunidade inteira, né? Ou uma coletividade inteira, como a gente queira chamar, né? Que todos possam construir as suas casas sobre a rocha e se apoiar nisso, né? Como uma sociedade. E o quarto ponto e último é o que a gente precisa fazer então no nosso dia a dia para construir a nossa edificação sobre a rocha. Então, às vezes a gente fica esperando grandes circunstâncias da vida para poder praticar, quando na verdade o convite é de que a gente possa praticar nas pequenas coisas do dia a dia, independente de onde a gente esteja, independente de com quem que a gente esteja se relacionando, né? É no trabalho, é na família, é no círculo de amizade, né? Em cursos, em qualquer lugar que nós estejamos sempre atentos a essa possibilidade, né? Focados nesse objetivo. No livro também do estudo aprofundado da doutrina espírita, ele também traz uma citação do Emmanuel que complementa isso, né? Então ele diz: em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes que lhe possam parecer, né? As atividades a que se ajustam. Então é isso mesmo, independente de onde a gente esteja, que esse evangelho de Jesus, né, esteja sempre vivo na gente, que a gente aproveite essa oportunidade de praticar aqui onde a gente já está, né? E para finalizar então a nossa conversa, tem um outro texto do Emmanuel no livro Vinha de Luz, e eu gostaria de destacar algumas linhas, né? Coloca que o Supremo Senhor Deus criou o universo, entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. O arquiteto divino é possuidor de todas as edificações, todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. Né? Ele diz assim: colaboremos no bem com o entusiasmo de quem reconhece a utilidade da própria ação nos círculos do serviço, mas sem paixões destruidoras que nos amarrem às ilhas do isolacionismo. Apresentemos nosso trabalho ao Senhor diariamente e peçamos a Ele destrua as particularidades em desacordo com seus propósitos soberanos e justos, rogando-lhe visão e entendimento. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos, a erguer a casa de nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio. Então, a nossa casa sobre a rocha, né?
Então, por hoje é só, que a gente possa estudar constantemente, né? Elevar a nossa vibração, conectar com o mais alto através da nossa prece, refletir sempre o que a gente fez naquele dia, como nos diz Santo Agostinho, né? O que a gente fez, o que a gente deixou de fazer, que possamos ter bastante vivo, né, orar e vigiar sempre, que possamos pouco a pouco, passo a passo, construir essa nossa casa sobre a rocha, edificar sobre a rocha, né? Um beijo a todos, até a próxima.